Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu trago 8 indicações de livros com protagonistas fortes. Eu até ouso dizer que esses livros têm as melhores protagonistas que eu já li. Começando com a saga Trono de Vidro, uma saga publicada pela Galera Record. Esse primeiro volume tem 390 páginas e aqui nós temos a protagonista Helena Sardotti, que no início dessa história está trabalhando nas minas de sal, que é um local de trabalho forçado, então ela está vivendo uma das piores épocas da vida dela, quando um príncipe, o Dorian, chega e faz um convite para ela se inscrever, para ela participar da competição que vai eleger assassino oficial do rei. A pessoa que vai ter a função de mandar de arrasta os inimigos do rei. Como a Celina é conhecida como a melhor assassina de Adarlan, o reino, ela acaba aceitando. Até porque ela tá numa situação bem difícil, então ou ela aceita ou ela continua ali, então ela tá meio que sem saída. Eu amo essa história, amo essa protagonista, ela é muito forte, muito inteligente. Eu diria que às vezes ela é até soberba demais, porque ela se acha muito. Mas assim, a diva com certeza pode se achar, porque ela faz planos mirabolantes, ela é inteligente e ela também é uma pessoa muito boa, então Celina Sardotti não poderia ficar de fora desse vídeo. Jude Duarte é a protagonista da trilogia O Povo do Ar, né, onde o primeiro livro é Príncipe Cruel. Para representar essa história, eu trouxe o livro Como Radio Fame Aprendeu a Odiar Histórias, que é também um livro publicado pela Galera Record. Esse aqui tem 190 páginas, é bem curtinho, é uma edição toda ilustrada. Mas no primeiro volume dessa trilogia, nós conhecemos a Jude ainda criança. Ela está vivendo com os pais no reino mortal, só que uma tragédia vai se abater sobre eles e ela vai acabar indo parar no reino das fadas em Elfen. Lá ela vai tentar a todo custo, né, viver e ser aceita naquele local, mas ela vai sofrer muito preconceito, muito bullying, mas a gata é inteligentíssima e apesar de não ter poder nenhum, de não ser especial, ela é só uma humana, ainda assim ela consegue ascender no reino das fadas. Então, se existe outra protagonista mais empoderada do que Judy Duarte, eu não conheço. E tem também a Amani, protagonista de A Rebelde do Deserto. Esse que é o primeiro volume de uma trilogia também, dessa vez publicada pela Seguinte, e esse livro em específico tem mais ou menos 300 páginas. A Amani, ela vive numa cidadezinha pequena nos confins do deserto. Ela é órfã e ela leva uma vida ali muito pacata e muito infeliz. E certo dia, o marido da tia dela, que é quem acaba criando ela, fala que ela precisa se casar. E caso nenhum pretendente a queira, ele vai se casar com ela. E aí, essa é a gota d'água para ela decidir sair de vez dessa cidade. Ela é uma atiradora de elite, ela vai participar ali de um concurso de tiro ao alvo, só que vai acontecer uma confusão, ela vai conhecer um forasteiro. E, gente, a Mani é sensacional. Ela, por vezes, é meio que enganada, às vezes engana os outros. Então, ela é uma protagonista que eu gosto muito também. Nadando contra a corrente nesse mar de livros de fantasia, nós temos uma ficção científica nacional que é Paradoxem. Um livro volume único publicado pela Qualis, que tem mais ou menos aí 300 páginas. Aqui nós conhecemos a Evelina. Nossa protagonista vive numa sociedade distópica muito evoluída, que no passado foi bem parecida com a nossa, mas hoje em dia é ultra tecnológica. Ela até conseguiu erradicar a fome, então ninguém passa mais fome. O problema é que essa sociedade também é um tanto quanto opressora. Com o passar do tempo, eles apagaram todos os requisitos culturais e agora todos falam a mesma língua, todos têm os mesmos costumes. E a Evelina percebe isso, apesar dela viver numa classe social bem alta, já que o pai dela é ministro. Mas ela vê coisas erradas acontecendo e ela acaba aí se envolvendo com um grupo rebelde, então ela faz algumas melhorias em armas e em naves, porque ela é engenheira, é muito inteligente, então ela consegue fazer esses projetos darem certo. Mas um dia ela vai participar de um leilão ilegal e vai acabar sendo pega pelas autoridades, e aí ela vai
tem um guarda-costas ali na cola dela e toda essa história vai acontecer porque ela vai conhecer suas versões do futuro quando ela for perseguida por robôs assassinos. É uma ficção científica bem legal, eu gostei muito. E a nossa protagonista, apesar dela se estranhar em alguns momentos, né, por toda essa questão de ela se ver no futuro, ainda assim ela é muito coerente e ela é muito forte e perspicaz também nas decisões que ela toma. Então, Evelina não poderia estar de fora desse ranking de protagonistas fortes. Assim como Dona Kalina não poderia ficar de fora, porque no livro A Crisálida Dourada, uma fantasia nacional, volume único, publicado pela Cabana Vermelha, com mais ou menos ali umas 500 páginas, a Kalina, ela vive numa sociedade onde os primeiros filhos homens têm direito a reivindicar um poder. Ela é uma primogênita, mas ela é mulher, então quem tem direito a reivindicar o poder é o irmão dela. Só que para reivindicar esse poder é um tanto quanto perigoso. E o irmão dela, ó, dá nos calos, vai embora, foge, e a família dela vai acabar a sofrer as consequências, porque ninguém pode fugir desse momento de reivindicar o poder. Então a Kalina vai fazer o seguinte, ela vai se disfarçar para ficar parecida com o irmão e ir para essa prova que é bem selvagem e é bem perigosa. No final, ela consegue reivindicar o poder dela e aí ela vai para um centro de treinamento e a história acontece. É uma fantasia que eu gostei muito, a gente tem romance, tá? Então, a nossa protagonista, ela sofre muito em alguns momentos, mas ela está ali sozinha, aprendendo a usar um poder muito diferente que há muitos anos os homens não tinham visto, porque há muitos anos as mulheres pararam de reivindicar o poder mágico. Então, a Kalina, ela é muito forte, porque apesar das adversidades, ela também continua firme no propósito dela e ela consegue, né, lidar com essa magia e com tudo que está acontecendo. Então, eu gosto muito da Kalina, inclusive, esse livro aqui, a primeira frase dele é bombástica, tá? Então, super recomendo. Ainda na vibe livros nacionais, eu trouxe aqui Garras, que é uma fantasia volume único também, publicada pela editora Rocco, e esse livro tem mais ou menos 350 páginas. E aqui nós conhecemos a Diana. A Diana é uma bruxa, mas ela não tem poder, porque o babaca do pai dela fez uma maldição em que o poder dela foi sugado, e agora, sempre que o pai dela for assassinado, um dos filhos vai morrer no lugar dele. Então a Diana quer viver a vida dela, então ela vai propor um acordo ali pro Edgar, o líder de uma matilha, vai propor, na verdade, um casamento por conveniência, para eles unirem forças. Então, é um livro bem legal, ambientado no Brasil de época. Eu gosto muito da Diana porque ela é forte, mas ela também é classuda. Ela tem uma moral meio duvidosa? Tem, porque ela tá contra a própria família. Mas a família dela não presta, né, gente? Não vamos passar pano aqui pra querida. Ela também é muito inteligente, ela tem umas sacadas muito geniais, então gosto muito da Diana e ela com certeza merece um lugar aqui. Assim como a Josefa, do livro O Alto da Maga Josefa, um livro publicado pela Gutenberg que tem mais ou menos 200 páginas. Aqui a Josefa também é uma bruxa, mas ela tem o poder dela, tá? E ela vai se unir a um caçador que está caçando monstros que estão à solta pelo Nordeste brasileiro. E é um livro maravilhoso, cheio da nossa cultura. Eu amo, é um dos meus livros favoritos da vida. A gente tem muita aventura e a Josefa, ela é sensacional. Ela é meio brava, ela é meio arretada. Porém, ela também tem um coração muito bom. Em alguns momentos desse livro, ela percebe que algumas criaturas não são maléficas e aí ela consegue um local especial para eles, ou dá um jeito deles viverem em paz. Então eu gosto muito da Josefa. A Josefa é uma protagonista maravilhosa, muito empoderada, tá? Ela não abaixa a cabeça pro Toninho, eles estão ali em pé de igualdade. Então é com certeza uma das minhas protagonistas favoritas. Por último, mas não menos importante, nós temos a duologia do chá, que é uma duologia publicada pela Galera Record. Esse primeiro volume tem mais ou menos umas 200 páginas, então é um livro bem curtinho, mas bem detalhista, porque ele nos mostra uma cultura bem diferente, um sistema de magia mais diferente ainda. Porque aqui a nossa protagonista Ning, ela é uma feiticeira do chá. Na verdade, eles dão outra denominação, que eu não vou ousar pronunciar, eu vou chamá-la de a feiticeira do chá, porque a magia dela ela obtém através de chás, através de infusões. Então ela
pega uma xícara, uma aguinha quente e faz a infusão de algumas ervas, faz algumas combinações e isso dá a ela certa magia, certo poder. A mãe dela ensinou ela a usar essa magia, assim como ensinou a irmã, que era a aprendiz oficial. Porém, a mãe dela acabou falecendo envenenada, a irmã está muito doente e ela vai, no lugar da irmã, participar da competição dos feiticeiros do chá para se tornar também ali a feiticeira oficial. Isso porque ela quer, de alguma maneira, salvar a irmã dessa doença. Então, ela acha que se ela for a feiticeira oficial ali do Império, ela vai ter o recurso para curar a irmã. E aí ela vai para esse palácio, ela vive uma realidade bem diferente, porque é muito farto, mas ao mesmo tempo é bem perigoso, porque existe muita intriga política. Então, a Ning, ela sai de um local pequeno, de uma cidade pequena, e vai viver uma realidade muito diferente, mas ela vai preparada, ela vai confiante, e ela é muito talentosa também. Então, é uma protagonista que eu gosto muito. Nesse primeiro livro, ela tá ali confinada no palácio, mas no segundo ela já explora mais ali fora o palácio. Então a gente consegue ver o quanto ela é mais forte ainda no segundo livro, apesar de que no primeiro ela já, pra mim, entrega tudo. Então eu gosto muito da Ning, ela é uma protagonista muito querida por mim. Esse é um livro bem descritivo, mas eu acho muito bacana porque ele traz muito da mitologia oriental, assim como apresenta um sistema de magia bem diferente que eu nunca tinha visto, então acho que o detalhamento dele faz toda a diferença pra gente gostar desse livro aqui. E essas então são as indicações de hoje de livros com protagonistas fortes e se você quer ler uma protagonista forte, eu indico que você leia esses livros, porque eu li e gostei muito. É claro, eu tenho meus preferidos aqui, mas todos são muito bons. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!